Oi, gente, bem-vindos ao Bate-Papo Netflix. Eu sou a Ana Paula e esse é o Fernando Nonoy. Oi, Fernando. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem? Hoje eu vou comentar sobre Monsters e você vai comentar sobre uma comédia romântica. Sim, é uma série que chama Ninguém Quer, Uhum, que em inglês é Nobody Wants This, que é uhum. uma comédia romântica, tipo Emily em Paris, assim, mas um pouquinho diferente. Então, a gente vai comentar. Então, antes de mais nada, eu acho que é importante dizer que nós quase sempre falamos sobre spoilers, nós damos spoilers, então até mesmo coisas que estão presentes no trailer, as pessoas podem considerar isso como spoilers, então já fiquem avisados. E É. bem-vindos a todos que estão nos ouvindo numa plataforma de podcast e também que estão nos assistindo no YouTube. Então, também no YouTube e no Spotify dá para assistir com vídeo ou escutar só com som e também só áudio em todas as plataformas de podcast. Ótimo. Então vamos lá. Hoje vamos discutir Monsters e Nobody Wants This. Ninguém quer. No Brasil, o título é Ninguém Quer, aparentemente. Em Portugal, é Ninguém Quer Isto. Eu vi, Uhum. eu vi. Então, você pode começar então. Fala sobre essa comédia romântica. Então, essa comédia romântica é uma comédia super rapidinho, mesmo formato que é Emily em Paris. Os episódios são curtos, entre 20 e 25 minutos. Eu assisti tudo em uma tarde, Fernando. Domingão à tarde, se você não tem nada para fazer, vai lá assistir. E porque assim, é rapidinho, né? Daqui a pouco você começa a assistir, daqui a pouco você vê se já está no quinto capítulo, quinto Quantos episódio. episódios são? São 10 episódios. 10. De cada um mais ou 10. menos meia hora. Não, nem isso. Nossa, É uns 25 minutos, 23 minutos por aí. que E rápido. é super rápido. E os atores principais são a Kristen Bell e o Aidan Brody, que eu vi na IMDb. Olha só, Fernando, tô mudando. Geralmente eu venho despreparada. Tá fazendo pesquisa antes, Estou fazendo research. pesquisa antes. Tô progredindo. Que, ahm, sim, então, a Kristen Bell, ela já fez várias séries famosas, tipo Verônica Mars. Eu não assisti, eu acho que eu assisti alguns filmes, assim, então ela tem um estilo meio comédia romântica, aquela coisa mais assim, comédia, né? Não é uma atriz dramática. E o Aidan Brody também, ele é super famoso, ele fez vários filmes, uma série que eu também quero fazer uma recomendação assim com ele. Ele não é o principal, ele é coadjuvante na série, Uhum, chamada Flashman is in Trouble. Acho que está na Amazon, se eu não me engano, mas uhum. no Brasil, mas vai lá ver. E assim também, ele é aquele ator assim de comédia romântica. Ele, eu não acho assim ele muito bonito, tá? Não é meu tipo. Você conhece ele, Fernando? E não, eu tava olhando aqui também, não, ele fez alguns filmes assim, algumas séries que eu não assisti, acho que ele não é assim extremamente famoso, não. Ele fez, deixa eu ver o que que ele fez aqui. Eu não reconheceria só pela foto, assim, não reconheceria. Ele fez The O.C., Mr. e Mrs. Smith, É. E que eu nada assim percebi, extremamente. Shazam. Ah, Shazam também. eu percebi que nos últimos anos ele fazia muito. Ele não era sempre o principal, né? O personagem principal, ele era muito coadjuvante. E eu acho que essa série que é a primeira série assim dele, que ele é o personagem principal. Não que ele Uhum. seja um mau ator, mas de repente era uma carreira, a carreira dele não tinha chegado lá ainda. Interessante que ele e a Kristen Bell têm 43 anos. Uhum.
Só que na série, assim, na série eu não entendi muito que idade eles teriam. Parece assim, não nos 20 e poucos anos, lógico. Assim, uma pessoa mais adulta, uma pessoa que de repente já teve um relacionamento, por exemplo, na história ele teve um relacionamento longo, que ele quase ficou noivo, e o personagem da Kristen Bell também teve vários relacionamentos. Então, na minha cabeça, assim, eles deveriam ter, assim, uns 35, Uhum, tipo, né, 32 ou 35 na história. Então, uhum. assim, não é um romance super jovem, De adolescente. de adolescente. Uhum. Então, assim, só para dar um pano de fundo na história, a Kristen Bell tem um podcast, que nem a gente. Ela e a irmã dela têm esse podcast, que elas falam de relacionamento, de sexo, da vida delas. É meio assim, aquelas, sabe, tipo, Uhum, duas meninas conversando sobre a uhum, vida delas. uhum. Então, elas ficaram famosas por causa disso. E o personagem do Adrian Brody é um rabino. Certo. Já começou assim, né? Uhum, Ela não é judia, a família uhum. dela é, sei lá, não católica, mas a mãe dela, assim, é meio hippie, toma ayahuasca. Elas moram na Califórnia, né? E todo mundo lá na Califórnia é meio assim hippie, meio riponga, E ela se assim. converte ao judaísmo? Então, essa que é a questão da série, Uhum. tá? Então fica assim, a série é rapidinho, porque eles se conhecem numa festa, num jantar de amigos em comuns. Aí fica assim, será que eles vão ficar juntos? Será que não? Aí eles vão no date deles. Uhum. Aí vai beijar, não vai beijar, aí beija. Aí Uhum. fica aquela coisa assim, né? Tem umas partes engraçadas, né? Tipo aquela comédia de erros e tudo mais, de intriga que tem. Também vale a pena falar dos dois irmãos. A irmã dela, ela tem a irmã, né? Que ela faz o podcast junto. E o personagem Adam Brody tem o irmão dele. Uhum. Então, os dois, a irmã e o irmão também ficam amigos. Só que o irmão já é casado, mas assim, é meio que no momento é só amigos mesmo. Uhum. Uhum. Então tem, tipo assim, eles ficam falando de fofocas por trás deles também. E que mais? Então, eu acho assim, uma comédia leve, tem essa questão de será que eles vão ficar juntos, será que não? Tá, mas o E obstáculo principal, assim, de é eles a ficarem juntos ou conversão, não, é a conversão ao judaísmo. conversão ao A família judaísmo. dela não quer? Só que essa parte, assim, parece que quando eles escrevem uma série, deve ter vários times. A parte da vida dela eu achei mais convincente, né? Mais, assim, Hum, realista. hum, Só que a parte da vida deles, não sei se hum. a realidade é muito. Porque, por exemplo, ele mora na Califórnia, eu sei que tem várias, como se diz, sectos, né? Sectos? Sim, sim. Setores vários Hum. setores, Setores várias categorias da religião judaica, umas são mais modernas, umas são mais ortodoxas. ortodoxos, sim. Aham. Então, ele parece assim daquela igreja mais moderna, que se Uhum, redemonizou tudo. uhum, E só que a família dele, como eles escreveram a família, achei meio antiquado, tipo, não foi assim, não fez sentido com a vida dele. Então a uhum, família dele era super tradicional, tem a mãe, né, a mãe uhum, judia, que também não uhum, aceita ela e tudo mais, uhum, porque eles gostavam muito da ex-namorada dele. que era Então judia. todo mundo, e ela era judia. Então Hum, todo mundo assim estava esperando que eles se hum. casassem, do nada ele terminou com É ela. aquela coisa de geração, né? A geração anterior, mais conservadora, mais tradicional, e ele mais moderno, né? Sim, só que a profissão dele é rabino. Ah, é rabino. Tá, mas ele é É um rabino rabino, moderno. é um rabino moderno, Hum, ele, né, ah, ele
Ele tem a sinagoga lá, a galera Uhum. vai, e ele na verdade, ele não é o rabino principal, ele é o assistente do rabino, mas Ah, ele quer ser a profissão dele, né? Ele aham, não tem uma sim. profissão, Ah, porque pelo que eu entendi, é que nem ser uhum, um padre, né? A sua uhum, profissão, 24 horas sim. por dia. E não é Uhum. só dar sermões, sermões, Sermão, limões, limões, esmão. Gente, tô desaprendendo português. sermões. Os sermões da sinagoga. E tem também toda aquela coisa de dar conselho, por exemplo, tem umas cenas que tem aqui, é tipo uma terapia, né, de casal, que você dá conselho, os casais vão lá, falam com ele e tudo mais. E por isso que é essa pegada, porque não é só ela se converter, né? Então, gente, spoilers, spoilers, spoilers. Hum, Que no final ela tem uma conversa com ela finalmente, né, se encontra com a ex cara a cara e a ex dela falou assim, olha, ser esposa de um rabino, trabalho assim que você 5 da tarde fecha seu computador e vai para casa, é 24 horas. hum, O trabalho dele assim é 24 horas hum, e então tem essa coisa porque ela tem que ser também um modelo para a comunidade, hum. né, que ele vai ser o rabino. E então fica assim, aí terminou assim, né? Eu acho que com certeza vai ter uma segunda temporada, porque termina assim, ela fala que sim, mas depois volta atrás, né? Só que aí ele pensa assim: bom, eu não posso ter os dois, eu não posso ser rabino e você. Então ele decide que vai deixar de ser rabino. Ah, mas não tem uma resolução assim, então Não, não tem uma deixa em resolução. aberto para Aí uma eles segunda temporada. deixam em aberto para uma segunda temporada e eles se beijam e vão ficar juntos porque Hum, ela, né, falou assim para ele: olha, eu não é muita responsabilidade para mim, eu não estou preparada. E também uma coisa que eu achei meio forçada, assim, Fernando, que pelo que eu entendi da história, eles não estavam muito tempo juntos, hum, né? Tem uma passagem de tempo durante hum. a série, né? Tem Desde que eles se uma conhecem. montagem do passar Uma do tempo. montagem, isso, aquela montagem de Sempre passagem tem de montagem de tempo. passar do tempo. É. Então, e também tem umas assim, pela conversa que ela tem com a irmã dele, né? Com a irmã dela, desculpa. E a irmã dela é não meio assim que contra, né? Mas ela assim, pô, você conhece o cara faz meses e você vai mudar sua vida inteira por causa dele? E Hum, tem também essa questão, né? Você. Então, meninas, a gente como mulher é sempre as que fazem o sacrifício de mudar toda a vida da gente e tudo mais. Então, assim, fica aquela coisa, por isso que no final ela falou que ia, mas depois voltou atrás. E ele percebeu que ama ela muito, né? E decidiu parar de ser rabino, mas ele vai continuar sendo judeu, eu acho, né? Mas de repente hum, ele não precisa estar envolvido com isso mais. hum. E acaba assim. Eles ficam Ah, juntos. então o empecilho, né, é a religião, o que é, assim, de uma certa forma, diferente em termos de comédia romântica. Não é um tema, assim, a religião, que é muito abordado em comédia romântica, né? Então, quer dizer, nesse sentido, até é um diferencial das outras comédias românticas, não? Sim, e uma coisa assim que também que eu achei legal, que eu vi podcasts falando disso, eles não ridicularizam ela por ela não ser Hum, uma pessoa religiosa ou por uhum, não ter religião, nem do lado dela, nem do lado dele, hum, entendeu? sim, E, tipo,
eles tratam as duas situações da mesma maneira, não porque ele seja melhor que ela, Hum, porque ele tem uma religião, ele tem uma vida mais estável, e ela tem essa vida meio louquinha, tipo, ela vai em vários dates ruins, hum. sabe? Qual é o Ela, tom de comédia da série? É um tom de comédia mais absurda ou de dia a dia, observações engraçadas do dia a dia? Qual é o tom de comédia? sim, é uma coisa meio assim do dia a dia, por exemplo, tem o que os jovens, a geração Z fala que tem o ick, que é aquele que você, Hum, né, você conhece a pessoa, e tem um episódio sobre isso, né, que eles são super românticos, aí de repente ele faz uma coisa, ou o jeito que ele tá vestido, ela começa a pegar assim, não nojo, mas sabe hum, aquele, hum. né, o Tá, então é ick. uma comédia mais pra Sex and the City do que Will and Grace, por exemplo. Sim, totalmente, porque também tem uns paralelos assim dela, ao invés de escrever a coluna, né, do jornal, que Hum, era a Carrie, ela faz esse podcast com a irmã, hum. que E ela fala sobre o relacionamento dela também com ele? então, eu acho que na edição eles devem ter cortado essa parte. Porque Hum. não aparece muito ela e a irmã dela depois do primeiro e segundo Ah, certo. episódio, falando muito. Então, é mais só para dar E assim o background do que só ela para dar um faz. background, É. sim, e para mostrar como eles são diferentes. Por exemplo, Hum, no podcast delas, elas fazem a review de um vibrador. certo. Elas entrevistam, tipo, terapeutas, entendeu? Umas coisas assim, Hum, meio relacionamento, né? De hum, sexo e relacionamento. sim, sim. Então tem esse meio que um estigma também, né, dela falar da vida dela publicamente. A irmã também pelo que eu entendi, também é solteira, mas ela já foi casada, já foi divorciada, e as duas começaram a fazer o podcast porque as duas estavam solteiras, vários dates ruins, e falando dessa vida louca de dating, de aplicativo, de cara que, sabe, ela saiu no meio do date porque o cara era muito chato, esse tipo de coisa. Hum. Então é uma comédia, uma série de comédia leve que dá para Leve. assistir, dá para maratonar numa Mara... tarde. Isso, maratona em uma tarde, em 2 horinhas, né? Você vê. Uhum. E é isso aí, É. Fernando. Mas gostei, assim, a atuação deles, do Aidan Brody e da Kristen Bell, eles são bem carismáticos, principalmente a Kristen Bell. Uhum. E vamos esperar, né? Só que demora muito para chegar a segunda temporada, que nem da Emily em Paris. Daqui a Sim, pouco a gente vai pegar só a segunda temporada daqui a anos. Aí você já esqueceu tudo que sim, tem que aconteceu. fazer todo o recap. Tem que fazer, tem que fazer todo o Tá, recap. tá. E E é isso aí, gente. Vou dar o meu. Como a gente vai fazer assim? Não estrelinha. Estrelinha de Quantos Davi. pretzels? Quantos pretzels? Quantos pretzels? De cinco. 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 Cinco? Uau, nota máxima. Nota máxima. Vai lá, gente. Não é Uhum. perfeito, tem umas partes meio forçadas, lógico, Uhum. como é comédia romântica. Uhum. Tem umas coisas assim totalmente que não são realistas, mas faz parte da diversão, né? Da comédia Uhum. romântica, É, que é o é o estilo, escapismo. é o gênero, né, que as pessoas gostam ou É. não gostam e, assim, tem que analisar dentro do gênero de comédia romântica se é bom ou não, dentro daquele universo, né, de regras e clichês né, e Então, cinco pretzels, Fernando. Vão lá ótimo. assistir, gente. Domingão à tarde, comendo uma Uhum. pipoca. Uhum. Ótimo para assistir. Legal, legal. É bem diferente, então, o clima da série Agora a e eu gente, vou falar. a gente vai para deprê agora, dos Literalmente irmãos mudando de Menendez. saco para mala. É.
O Monstros, né? A história do Lyle and Eric Menendez. É a segunda parte de uma antologia do Ryan Murphy, que a primeira era do Dahmer, né? Ah, do Jeffrey Dahmer, Do Jeffrey Dahmer. do É, loucão, serial exatamente. killer, que comia as pessoas. Eu não tinha me dado conta, eu não sabia que a série do Dahmer era o início de uma antologia de crimes verdadeiros, né? Então, Ah, até também não que. sabia. Porque eu acho que na primeira, no Jeff Dahmer, eles não colocaram Monster assim, muito grande em letras. Então parecia uma série independente, que não fazia parte de nenhum Ah, projeto a longo prazo, né? Então, com a segunda agora que eu achei que eu descobri que era parte da antologia. Então vai ser uma antologia de true crime, né? Crimes verdadeiros que aconteceram. ah, E eu assisti a primeira do Jeff Dahmer, eu não assisti toda. Eu achei muito também não. pesado. Eu Muito assisti pesado. assim, acho que o primeiro e o segundo capítulo, É, e o primeiro episódio assim, é muito, muito nojento, é, assim. é. E assim, você vai no YouTube e você vê, né, vários documentários sobre ele também. Uhum, é. Ah, Eu achei muito pesado. O Ryan Murphy, ele fez também, ele é produtor, eu acho que escreveu também alguns episódios daquela American Horror Story, né? tá, Que eu também assisti umas primeiras temporadas e depois ficou muito violento, muito sangue, muito gore. E aí eu parei de assistir. E o Jeffrey Dahmer eu também achei muito pesado, não consegui assistir todo. Quero assistir até, acho que eu vou tentar assistir de novo. Essa Monsters tem um tom diferente, é um estilo diferente. Esse é um estilo mais documentário do que o Jeffrey Dahmer. E também em termos de fotografia, o Jeff Dahmer é muito mais estiloso, assim, tinha um clima muito forte, as cores muito fortes, música. tá, Esse tem um tom mais leve, apesar de que as pessoas vão ver monstros, as pessoas acham que é assim. Claro que as coisas que aconteceram foram muito horríveis, muito terríveis, muito chocantes com esses tá. dois irmãos, né? Mas, por exemplo, Fernando, antes de você começar a assistir, você já sabia desse caso Não tinha dos ouvido irmãos falar, nunca tinha Menendez? ouvido falar, não conhecia, não. Então, eu sabia um pouco, inclusive, não sei se você sabe disso, no TikTok tem a hashtag que tá super famosa, que é o Free Irmãos Menendez, né? Sim, sim. Free Menendez É, Brothers, é. porque tem toda essa investigação agora, né, com a internet, que não teria acontecido o que aconteceu com eles. Eles pegaram o quê? Prisão perpétua, Prisão né? perpétua, sim, 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 eles sim. pegaram prisão É, perpétua e agora sim tem toda essa campanha é. de eles revisarem, né? Revisitarem o caso deles e de repente não perdoar totalmente, mas assim reduzir a, É, a eu não pena sei em deles, termos. né? Bom, mas vamos voltar. Acho que a Não, gente, a tá, gente pulou. Vamos voltar assim para dar uma. Só a história, basicamente, esses dois irmãos, do um pai que era imigrante cubano nos Estados Unidos, e ele era inicialmente de uma família pobre, e ele é aquele imigrante que construiu sua vida do nada e se tornou milionário. Ele era um magnata do setor de entretenimento. Ele estava envolvido com o Menudo, lembra do Menudo? O grupo? lembro. Sim. Não Eu não sabia que entendi eu estava muito bem o envolvido papel nele. dele. Acho que ele trouxe o Menudo para os Estados Unidos, ele agente nos Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido. E então ele era muito famoso, milionário, e tinha esses dois filhos, e o Eric e o Lyle, assim, o tom da série inicial, eles mostram eles como assim, filhinho de papai.
riquinhos, Hum, filhinhos de papai, gastavam, torravam o dinheiro em bobagem, carros, não sei o quê. Então, no início é uma coisa assim que você fica meio contra eles, né? Ah, esses filhinhos de papai, né? Psicopatas. Uma noite eles vão com espingardas, vão para casa e matam o pai e a mãe enquanto eles estão dormindo na frente da televisão, na sala da televisão, biblioteca, enfim. E aí ficou, no início eles escaparam assim da polícia, digamos, dizendo que eles achavam que era máfia, porque o pai dele é hum, milionário, estava envolvido em muitas coisas, pá, pá, pá. E foi até o fato de que um deles, o Eric, ele tinha um psiquiatra e ele confessou para o psiquiatra que os dois mataram os pais. E ele estava com muito conflito emocional sobre isso. E ele tá. tinha que falar com alguém e ele falou pro psiquiatra que acabou gravando as sessões e a amante do psiquiatra dedurou, ela sabia disso, ligou para a polícia depois que tinha brigado com ele, com o psiquiatra, eles brigou com a amante porque ele não queria largar a esposa e tal, e ela, para se vingar dele, ligou para a polícia e dedurou eles, e aí que eles foram presos, né? Então, Uhum, assim, só que com o decorrer dos capítulos, você vê o outro lado deles, que eles foram abusados sexualmente pelo pai, e essa parte é muito forte, muito forte. Não mostram, claro, não imagino. mostram, mas eles falam muito sobre isso em detalhes gráficos, né? Uhum, uhum. Então, assim, a interpretação dos dois atores fantásticos, os dois atores principais que fazem os irmãos, o Copper Koch e o Koch, não sei como é que se diz o sobrenome dele, e o Nicholas Alexander Chaves, fazem os irmãos, e o Javier Bardem ele sempre faz muito Rapaz, bem esse tipo de papel, né? Eh, papel psicopata. Psicopata, ele faz super bem. E a Chloe Sevigny faz a mulher dele. Sim, Uhum. adoro ela. Os dois super bons, né? Mas assim, no Adoro. final você vê que os monstros, quem são os monstros? São os irmãos ou os pais? Né? Porque dá a entender que os pais são monstros também e acabaram criando monstros. Então, a repetição do trauma e do abuso, porque você vê depois também que o pai sofreu abuso, então aquela perpetuação do abuso, Do né, de abuso. geração a geração. Né? E então você vê o outro lado. Então, assim, a série tenta mostrar os vários lados da história. É isso que eu ia te perguntar, Fernando. Eu vi que cada episódio, ou a cada dois episódios, a história é contada por um ponto de vista. Mais Primeiro ou o ponto de menos. vista deles, depois o ponto de Não. vista dos pais, ou não? Ou Não é como que contado é? que eles mostram diferentes pontos de vista, né? Tá. Então, assim, uma coisa que eu achei um pouco forçada, tem um personagem que é feito pelo Nathan Lane. Ele é um jornalista, ele escreveu durante o julgamento, ele escreveu um artigo para Vanity Fair sobre os irmãos. Então ele tem e a filha dele tinha sido assassinada também, e o assassino escapou da prisão. Então ele é meio um antagonista da advogada que defende os irmãos, porque ele acha que os irmãos são monstros, que é mentira, o abuso que eles sofreram. Só que tem um recurso de narrativa que eu não gostei muito, que o Nathan Lane, esse jornalista, tem muitas cenas, ele tá num jantar com convidados e ele explica muita coisa da história para os convidados, como se os convidados fossem as pessoas que estão assistindo, Audiência. a É, audiência, estão assistindo. Então, assim, detalhes entendi. da sociedade, coisas. Só que isso fica muito repetitivo e muito forçado. Sabe? Então, assim, Tá. pessoas convidadas, ele perguntam coisas. Ai, mas e não sei o que isso, e não sei o que. Você vê que, assim, o que que as pessoas que estão assistindo deveriam estar se perguntando também, e aí perguntam para ele e ele explica. Então, É. tem muito forçado muito artificial essa narrativa, né? Mas, E, enfim, por exemplo, se alguém, você recomenda alguém que não sabe muito da história e assim
direto assistir, ou você acha melhor alguém, por exemplo, ler sobre o caso? Eu vi alguns vídeos no YouTube Hum. do caso que ocorreu e tudo Porque a mais, então verdade é o sabiam que mudaram. o que Não, mudaram na história, o que foi verdade. não. E como Assim, você eu não recomenda sabia. saber um pouco da história antes de ir assim, do nada? Sim, duas coisas. Primeiro é que não é uma série fácil de maratonar, Tá. ah, por dois motivos. Primeiro, que são os episódios longos, quase de uma hora. Tem um episódio muito bom, acho que é o quinto episódio, que é só 30 minutos, mas é um take só. E Ah, eu ouvi falar. só focado num dos irmãos falando sobre o abuso. Então a interpretação dele é fantástica, assim, sem cortes. Eu fico impressionado com os atores que conseguem memorizar as falas tanto assim, É, e parecer natural também, né? Então, e também o fato de que, pelo tema, que é muito forte, né? Então, assim, não é uma coisa fácil de maratonar. Eu precisei de intervalos entre episódios. Eu sim, não conseguia, é imagino. muito forte, muito pesado para continuar assistindo. Precisava, sabe, ir tomar um ar puro, respirar um pouco, fazer coisas leves e. Andar pela casa. Mas, como eu disse, o tom não é forte, assim, tipo, comparando com o Dharma, né? Não é aquela coisa, não tem gore, não tem violência, não tem eh, sangue. Sangue saindo. Então é um estilo mais leve nesse sentido, mas o tema é muito pesado. Mas é assim, ou você gosta desse gênero de crime verdadeiro ou não. Também é a mesma coisa, ou você gosta de comédia romântica ou não. Dentro do gênero de true crime, eu acho, eu acho muito bom, achei muito bem feito, muito bem escrito. Eu acho que não tomou posições assim, sempre deixa a dúvida. Será que o que eles falam é mentira ou não? Eu acho que assim. Eu acho muito difícil ter sido mentira. Talvez eles tenham exagerado um pouco, né? Mas Tá, eu acho impossível eles criarem aquilo do nada, de não ter nenhum abuso ali. Eles seriam atores fantásticos. Se você vê as pessoas mesmo, o tribunal, se você vê eles falando, é impossível. Você tem que ser um ator possível. muito bom. Ah, Sabe? Então, assim, mas eles dão eles deixam alguns pontos, assim, meio duvidosos. Então, eu acho que, assim, as duas coisas podem ter existido. Não, eu acho que eles foram abusados, mas que talvez tenha um exagero ali para aumentar as chances de serem absolvidos também. Pode tá. ser os dois, podem ser verdade, não? Com Também. certeza, né? Porque no final das contas, eles praticaram esse crime, Não? né? E lógico que teve assim uns motivos muito fortes que Hum, levaram a uma tragédia dessa horrível. não. E mas assim, Fernando, quantas espingardas você dá? Espingarda. Eu acho que eu daria quatro. Quatro. É, Aham. e muito bom. Eu acho que a última espingarda eu não dei porque eu acho que, como eu disse, eu achei muito artificial essa estrutura do que eles usaram de narrativa do Nathan Lane explicando muitas coisas, a história. Eu achei muito forçada, Tá. não achei muito legal. E repete muito também esse tipo. Muitos jantares, pô, esse cara só faz jantar, só tem jantar e drinks, e todo mundo em volta dele, fazendo Ah, perguntas e entendi. comentando, e ele é o É, centro, assim, explicando as coisas, não? Eu achei que se não tivesse aquilo, valeria cinco, mas vale a pena assistir, mas não, certamente não maratonar. Acho muito forte, você tem que ter tá. tem que ser muito forte para maratonar. Acho que eu não assisti ainda, não sei nem se eu vou assistir, É, porque é, eu sabia desse caso e já é, tinha assistido documentários dele. é. Então é isso aí, gente. Vai lá, segue a gente, está assistindo no YouTube. Hit the like button. Hit the like Clica button, no sino, deixa, clica no deixa, sininho, deixa o seu like, deixa seu compartilhe, like, comentários. Vocês assistiram essas comentários. séries? Comentem aí no espaço embaixo do vídeo. E é isso. Muito obrigado, pessoal, por nos ouvir e nos assistir. Até a próxima. Obrigado, Ana.
Tchau, Fernando. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.